Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Bem-vindos a mais um culto. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor. Te rendemos graças, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela obra de Jesus na cruz. Nós te agradecemos, Senhor, por todo o seu sacrifício, para que hoje nós tenhamos vida, para que hoje nós possamos viver uma vida verdadeira. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tão grande obra, por tão grande amor que o Senhor fez por nós. Tudo que nós fizermos ainda é pouco para retribuir aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas. A única coisa que nós podemos é entregar a nossa vida a você. É declarar que você é o nosso Senhor, é o nosso dono, que você é o dono da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui reunidos essa noite para receber de você aquilo que o Senhor deseja tratar conosco, Pai. Espírito Santo, você tem liberdade, que você possa estar se utilizando de mim, das minhas cordas vocais, do meu pensar, que o Senhor possa falar através de mim aquilo que o Senhor deseja transmitir para a igreja esta noite. Em nome de Jesus, enche a tua serva de ousadia, de intrepidez. Pai, eu te peço que quando a palavra estiver sendo pregada, o Senhor venha confirmando a palavra, por meio de sinais, por meio de prodígios, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, seja testificada no coração da igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro mentes cativas à obediência de Cristo, para a glória de Deus. Nós declaramos a expansão da tua obra neste lugar, Pai. Nós declaramos vidas sendo alcançadas, vidas sendo tocadas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós não venhamos a perder a essência, Pai, do verdadeiro evangelho, Pai. Da obra que o Senhor colocou em nossos corações, Pai. Que nós possamos estar sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que em nome de Jesus nós venhamos a permanecer firmes, sem vacilar, sempre abundantes e constantes na obra do Senhor, Pai. Pois sabemos que todo trabalho no Senhor, ele não é vão, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, a tua palavra, Senhor, possa transformar a vida dessas pessoas, porque ela é poderosa para transformar, para mudar as nossas vidas. Que nós não venhamos a sair daqui do mesmo jeito, Pai. Que cada um que ouvir a palavra possa colocar a palavra em prática. Em nome de Jesus, que cada um que sair daqui possa pôr em prática tudo o que ouvir e viver verdadeiramente o Evangelho. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Você pode se assentar, amém? Aleluia. E a palavra que Deus colocou hoje no meu coração. Eita, aleluia. E Deus colocou a palavra no meu coração hoje para a gente falar um pouquinho sobre a unidade da igreja. Amém? Vamos lá para João 17. Vamos ler a partir do versículo 6. Aqui Jesus ele vai orar. Ele vai interceder pelos discípulos. Depois ele vai orar pelos crentes. Aleluia. E diz assim: Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus. Tu os deste a mim. E eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviastes. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus.
Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Aleluia. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dar-lhes-ei a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Vamos voltar para João 17, no versículo 11. Vamos ler novamente o versículo 11. Não ficarei mais nesse mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que tu me destes, para que sejam um, assim como somos um. Olha para mim. A oração de Jesus, pedindo a Deus para que ele protegesse os seus discípulos, para que os seus discípulos fossem um, assim como Jesus e Deus são um. Você vê que Jesus ele estava orando para Deus proteger, para que a unidade daqueles discípulos não fosse quebrada. Então a gente vai, aleluia, no versículo 15, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Então a gente vê aqui facilmente Jesus pedindo a Deus para proteger do maligno, que é o único que deseja o quê? Implantar entre os discípulos o quê? A quebra da unidade. Amém? Aleluia! O maior desejo de Satanás sempre foi quebrar a unidade. Satanás, ele tem aversão, ele tem repúdio, ele odeia, ele detesta a unidade. Esse princípio de unidade vem de Deus. O princípio de Satanás é o quê? Desunião. Amém? A gente vê que no céu havia o quê? Havia plena unidade entre Deus, entre os anjos. Todos cooperavam, todos sabiam o seu papel. Então veio um que persuadiu uma parte dos anjos, um terço dos anjos. Para quê? Para quebrar aquela unidade perfeita. Amém? Então o desejo de Satanás sempre foi isso. Sempre foi quebrar a unidade. Pai, Filho e Espírito Santo, eles são o maior exemplo de unidade. Amém? Jesus poderia dizer assim: eu fiz a obra. Foi eu quem enviei a essa terra. Eu que morri pela humanidade. Oxe, eu sou melhor do que Deus. Eu sou melhor. Mas sabe que Jesus, ele mesmo sabendo, ele não quis se colocar acima de Deus. Ele entendeu o seu papel dentro da Trindade. Ele entendeu o seu papel. E Jesus se colocou como um servo, como um submisso aos planos de Deus. Amém? Aleluia! O maior desejo de Satanás é implantar a desunião. Seja dentro de um casal, dentro de uma família.
a esposa não concordar com a liderança do esposo, ele vai querer implantar ali dentro uma raiz de falta de unidade entre eles. Amém? O dicionário diz que unidade, aleluia, unidade é a qualidade do que é único, que tem coesão, concordância, identidade de propósito, ação combinada de divergentes agentes com a mesma finalidade. Ou seja, Deus ama quando o marido e a mulher combinam algo, se reúnem para fazer algo, porque a unidade é qualidade do que é único. Quando os dois têm concordância com a mesma finalidade, com o mesmo propósito. Amém? E se a gente não tiver discernimento, Satanás pode colocar na esposa contra o marido. Amém? Do marido contra a esposa e contra os filhos. Do filho contra os pais. O filho, ele pode até perceber que não há unidade entre o pai e a mãe e usar aquilo para manipular. Oxe, eu sei que se eu pedir a um ele vai dizer não, mas se eu pedir a outro ele vai dizer sim. Ou seja, aquela criança já identificou que naquele casal não existe unidade. E ela vai pedir àquele que tem mais o quê? Propensão a dizer sim. Até a criança consegue perceber isso. Amém? Então, se a criança que não tem discernimento espiritual, ela consegue discernir se um casal vive em unidade ou não, o que é que você acha que o mundo pensa de nós como igreja? Eu já fui abordada muitas vezes, as pessoas dizem assim, por que tem tantas igrejas assim, tantos nomes, tantas denominações? Porque assim, vocês não são feitos tal igreja que é uma só e a ordem vem de lá de tal canto e é uma só e todo mundo tem que se sujeitar. Nossos irmãos católicos, eles entenderam o que é unidade. E a gente não. Por quê? Pelo que eu entendo, a ordem vem de lá do líder, que é o Papa, que é a sede, né, assim, lá em Roma. E todas as catequeses, as paróquias, estão sujeitas ao que o líder falou, né, assim. A gente sabe que quem é o nosso líder? É o Senhor Jesus. Amém? Ele é a base da palavra. Ele é a base. Mas quando um se levanta e diz, eu não concordo não com isso que eu estou vendo dentro dessa igreja, eu vou sair. E vai e bota uma igreja. Você acha que toda igreja que ela é montada em cima de um desacordo referente à palavra prospera? Não. Vamos lá para Atos 2. Vamos para os primórdios. Para o início, como a igreja começou e como ela deve permanecer. Atos 2, a partir do versículo 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos. Aonde? Quem estavam reunidos? Todos. Todos estavam reunidos em um só lugar. Quando Jesus morreu, foi crucificado, a gente sabe que houve o quê? Cada um correu para um canto. Não foi assim? Mas ele apareceu aos discípulos. Não foi assim? Ele apareceu aos discípulos e deu instrução a eles. E fiquem todos reunidos no mesmo lugar. Não saiam de lá até que do alto sejam revestidos de poder. Eles estavam ali, todos reunidos, esperando que a instrução do Senhor se cumprisse. Amém? Nesse mesmo capítulo, vamos para o versículo 44. Vamos a partir do 42.
41, vamos subir para o 41. Diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Eles se dedicavam ao ensino de quem? Ao ensino de quem? Dos apóstolos, isso mesmo. Todos, a Bíblia diz, todos, 43, estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se o quê? Unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. 46. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ei, como é que uma igreja que começou com 3.000 pessoas se converteram? E todos estavam em comunhão. Não, mas não pode ter comunhão com muita gente. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Meu irmão, o que é uma igreja de 3.000 membros? Todos estarem unidos e ter tudo em comum. A ponto de que dentro daquela igreja, os irmãos sabiam quem tinha necessidade. A ponto de vender as próprias propriedades dele e dividir com quem ainda não tinha. E a Bíblia diz aqui: muitas maravilhas e sinais eram feitos. Você entende como é que o avivamento acontece? É por meio de quê? Da comunhão, da unidade, dos estarmos reunidos todos em um só propósito. Do que? O evangelho ser pregado. O evangelho ser pregado, a palavra de Deus ser pregada. Aleluia. Obrigada, Senhor. O maior desejo de Satanás é colocar dentro da igreja a desunião. Não concordo com isso não, que está ali. Aleluia. Você já imaginou? A Bíblia diz que tudo que a gente recebe, a gente tem que passar pelo filtro da palavra, não é assim? Só que as pessoas estão recebendo a palavra e estão filtrando de acordo com o achar dela. Está invertido ou não está o negócio? Você já passou na frente de uma loja que tem uma placa assim bem grande, as portas fechadas, e uma placa assim bem grande: fechado para balanço, de tal a tal período. Já viu? Você já viu? E eu não sabia o que era isso. Fechado para balanço é quando eles baixam as portas e vão ver o que é que está errado, vão ver o que precisa melhorar, vão dar uma analisada no caixa, vão ver se está faltando alguma coisa no estoque, vai ter uma reunião com os funcionários, com a gerência, vamos ver o que é que precisa melhorar dentro da empresa. Fechado para balanço. Balançar, passar na medida o que precisa ser melhorado. Sabe que Deus não causa desgraças. A gente sabe que esse mundo jaz do maligno. Que enquanto a gente estiver nesse mundo, vai ter aflições. Amém? Vai ter aflição, vai ter perseguição, porque esse mundo é do maligno, foi entregue a Satanás. A gente não precisa se preocupar com isso, porque Jesus
A igreja já deu autoridade para destruir as obras do diabo. Amém? Mas sabe que essa oportunidade, Deus pode estar se utilizando dessa oportunidade em que alguns templos estão fechados para fazer um balanço, para a gente analisar. Ei, o que é a igreja? Qual o propósito de se reunir como igreja? É relevante as pessoas virem para a igreja? Realmente a igreja faz diferença na vida das pessoas lá fora? É um momento em que nós precisamos analisar isso. Analisar se nós estamos vivendo dentro do propósito. Meu irmão, eu já participei de tempos de culto em que a palavra estava sendo pregada e as pessoas estavam nas redes sociais. Em 2 horas de culto elas estavam na rede social, enquanto a palavra estava sendo pregada sem nenhum temor, sem nenhum respeito à palavra de Deus. Vem cá, Bia. Imagina eu dar uma instrução a você e você está distraída jogando videogame aí no celular. Vai, pode, finge que está distraída. E Deus falando aqui com Bia e Bia distraída. Quando ela for lá para fora, que ela precisar dessas instruções que eu estou dando aqui a ela vai saber colocar em prática? Porque ela ficou? É uma forma de Satanás colocar desunião, falta de união entre nós. Porque Bia está unida no mesmo propósito de quem está ministrando aqui? Não. Uma simples distração. Obrigada, irmão. Nos tira do propósito. O que é a ceia? A ceia do Senhor é o quê? É o momento em que nós vamos trazer à memória o sacrifício de Cristo. Vamos trazer à memória o sacrifício de Cristo. Cristo sabia que ia ser crucificado, ia ser morto, não é assim? Ele sabia qual era o destino dele. E sabe o que foi que ele decidiu? A instrução que ele deu aos discípulos. Olha, Pedro, vai lá, prepara a Páscoa. E preparou a Páscoa. E aquele momento ali, ele dedicou estar com seus discípulos. Estar em unidade com seus discípulos. E louvou e deu uma palavra para eles. Amém? Foi isso que Jesus fez naquele momento da ceia. Mas eu não sei você, meu irmão, mas eu já participei de momentos de ceia em que o pastor diz assim, olhe para o seu irmão, diga para ele o quanto ele é importante. Eu já participei de momentos da ceia em que o irmão estava tão robô, tão automático, que ela estava dizendo aquilo, mas a mente dela estava em outro lugar. Só o corpo ali presente. Você já conversou com alguém que você está falando ali com ela e você percebe que ela está em outro lugar? Isso acontece muito com marido e mulher. Às vezes eu chego para Flávio está distraído, ou então comigo ele chega para mim e eu estou distraída. Aí ele começa a falar. Eu ainda ouço, Cris. Ô Cris, olha, tu vai fazer aí eu, sim, sei. Ele, certo, meu amor, eu vou. Tá bom. Aí ele sai. Aí eu, meu Deus, o que foi que ele falou? Por quê? Eu tava o quê? Eu recebi as instruções dele. Então era isso que nós estávamos fazendo dentro da igreja. Distraídos, perdendo tempo, não considerando a presença do Senhor. A gente estava levando assim, ó, de qualquer jeito. Você já viu pessoas dentro da igreja? Eu já vi demais. Quem está aqui, ó, na frente vê tudo.
Tem hora que dá vontade de pegar o sapato e acorda, abençoado, pra tu não perder a bênção. Minha gente, tem gente que tá na igreja e fica assim. A mente vagando, longe, longe. Mas a Bíblia diz: trago minha mente cativa à obediência de Cristo. Domino os pensamentos, derrubo toda altivez. Lógico que coisas vão se levantar. Satanás vai estar ali bombardeando. Eita, é a conta que tu tem para pagar amanhã. Tu saiu de casa e não fizesse nem isso, nem isso, nem aquilo outro. Mas se você não trouxer sua mente cativa à obediência de Cristo, você vai perder. É melhor você ter ficado em casa, assistindo filme. A igreja é importante, sim ou não? A igreja é relevante, com certeza, absoluta. Mas ela precisa ser considerada. Do que adianta você? Não, o templo tem que abrir, é necessário abrir. Mas quando o templo abrir, você voltar do mesmo jeito. A irmã aqui pregando e você preocupado. Ixi, que roupa tão feia, Aff, Maria. A irmã não escovou nem os cabelos para pregar. Misericórdia, que desmantelo. Irmão, se você vir para a igreja para ficar pensando em coisas naturais e olhando para coisas naturais, não volte não. É melhor ficar desigrejado e seguir a doutrina dos desigrejados. Será que eles sempre estiveram certos? Aleluia. Do mesmo jeito que o Espírito Santo está aqui operando, existem sim demônios operando para roubar isso de você, para roubar a palavra de você e fazer com que você perca a bênção. Por muitos pais dizem assim: eita, esse menino foi criado dentro da igreja, rapaz, e agora está numa situação dessa. Entrega a vida desse jeito. Tanto que eu criei meu menino dentro da igreja. Mas sabe como é que criou o menino dentro da igreja? Quer que eu diga como foi que criou o menino dentro da igreja? Criou o menino dentro da igreja igual cria batata. Não instruía o menino dentro da igreja, deixava o menino no departamento infantil e ia-se embora fazer a unha. Quando o menino atendia o telefone, você dizia: olha, diz que eu não estou não. Ensinando a criança a mentir. Não sendo exemplo. Ensina a criança no caminho em que deve andar. O que é que está dizendo isso? Que você tem que estar do lado dela, dizendo: olha, meu filho, o caminho é esse aqui. Não é dizer: olha, fulano, o caminho é aquele ali, tu segue aquele. Porque é isso que os pais estão fazendo. Ah, eu criei meu filho dentro da igreja. Mas como você criou dentro da igreja? Ô mãe, olha, na escolinha dominical hoje eu ouvi que não deve mentir não, mãe. Ô mãe, mas eu vi a senhora mentindo papai, mãe. Não, meu filho, não estou mentindo não, sei o que. Aí desconversa. Criou o filho na igreja. Olha, se tu não for dormir, o bicho papão vem te pegar, vice? Ensinando doutrina de demônio a criança. Não, mas eu criei meu filho na igreja. Criei meu filho na igreja, aí bota o menino o dia todinho na frente de Monster High, de doutrina bem alinhado com a Bíblia. Aqui o menino passa 2 horas na igreja, mas passa 8 horas recebendo informação que não presta. Ou você acha que é só adulto que recebe informação contrária à palavra? Criança também recebe no nívelzinho dela. Do mesmo jeito que pessoas inspiradas pelo Espírito trabalham para trazer conteúdos inspirados pelo Espírito Santo para fazer a criança crescer e ser edificada, tem servos de Satanás, sendo inspirados por Satanás para criar conteúdos que vão afastar a criança do caminho. Do que adianta, meu irmão, a criança ouvir a palavra na igreja, mas quando chegar em casa, você mesmo desconstrói tudo que ela ouviu na igreja. O que é que vai ter mais peso sobre ela? Aquelas 2 horinhas ou que você passa o dia todinho ensinando? Gritando dentro de casa, sendo grosso, sendo ignorante, não vivendo a palavra.
Aí como é que quando aquela criança, quando chegar à vida adulta e entender que tudo foi uma hipocrisia, como é que você vai querer que ela viva aquilo? Como é que você vai querer que ela viva uma mentira? Hein? Eita, irmão, eita, demais aquele pastor. Quando entra dentro do carro que tá voltando pra casa, tu visse? Olha, não sei se teu pastor não, visse? Falando mal do pastor na frente das crianças. E a criança vendo, ouvindo, observando aquilo tudo. Dentro da igreja, beijinho, ai, irmã. Quando a irmã vira, Maria, não suporta essa irmã, que saco. Você acha que a criança não vê isso, não? Hein? Dentro da igreja, escuta, não falei mal um dos outros. Quando chega em casa, se reúne com os vizinhos e vai fofocar, vai falar mal da vida dos outros. Aí depois você vem dizer, mas rapaz, eu criei meu menino na igreja. Tem certeza que você criou na igreja? Ou você criou numa mentira? Aleluia. Aleluia. Por que hoje as pessoas não sabem lidar com rede social? Por quê? Aquela realidade da produção cinematográfica foi trazida para a vida de pessoas comuns. Foi ou não foi? Por quê? Para produzir um filme, ninguém vê o que está por trás das cortinas. Então foi trazida essa realidade para a vida de pessoas comuns. Para na rede social a gente só mostrar o que está arrumadinho e não mostrar os bastidores. Quando você vai postar uma foto, vai tirar uma foto para postar na rede social, a primeira coisa que você vai é se organizar, passa uma maquiagem, tira a bagunça de lado. O que é isso? Você está escondendo os bastidores para você mostrar só o que está beleza. Aí a gente está trazendo essa realidade para a nossa vida. Eu só sou crente quando eu estou na igreja. Quando eu saio, eu vivo igual ao mundo. Está vivendo uma ficção. Amém? Mas Jesus disse, olha, não seja ouvinte, negligente, mas praticante da palavra. Por que a igreja é necessária? Porque ela é uma escola, ela é um hospital. Mas não é para você só ser crente quando entra dentro. É para você aprender e ser crente lá fora. Mas se o tempo em que você estava dentro da igreja ouvindo a palavra você não considerou, você não atentou, esse tempo aí que está puxando de nós e ver o que a gente aprendeu, a gente vai viver? Por que nesse tempo tem tanta gente surtando, o parafuso ficando frouxo? A psicologia, a medicina já está dizendo que nunca foi, que o que vai acontecer depois dessa quarentena, eles já estão esperando o índice alarmante de pessoas com problemas mentais e psicológicos. E você acha que os cristãos não estão nesse meio, não? Por quê? Porque viveram muito tempo desconsiderando o que estava sendo ensinado dentro da igreja. Aí quando precisa, para pôr em prática, não tem. Que não recebeu, não considerou o que foi entregue. E agora que não tem o bom tesouro, de onde tirar? E agora que não tem o bom depósito, de onde tirar? Porque é no momento desse que a gente vai mostrar o que a gente recebeu da palavra. É no momento desse que a gente vai mostrar se recebeu ou não recebeu. Se é crente de verdade ou se não é. Que você vai ver a diferença de quem serve e quem não serve. Aleluia. Sim, meu irmão, a igreja somos nós. Como indivíduos, como pessoas. Mas também é necessário estar reunido com os irmãos dentro de um templo, dentro de 4 paredes, dentro de uma casa, dentro de uma sala. É necessário estar reunidos, receber dos 5 dons para você crescer, ser aperfeiçoado e chegar ao pleno conhecimento de Cristo. Se a Bíblia diz que é para isso, eu vou crer que é possível chegar ao pleno conhecimento de Cristo. Acaba com esse sofisma de dizer, mas não tem ninguém que chegou no nível de Jesus. Cala tua boca que tu não sabe não. Cala a tua boca. Jesus, na palavra, ele não diz, olhe, ninguém vai chegar no meu nível não.
Muito pelo contrário, a palavra diz que ele é o padrão. Então, se ele diz que ele é o padrão, é porque pode sim chegar. Pode sim viver sem pecar. Pode sim chegar ao nível de Jesus, homem, nessa terra. Ele não ia fazer a gente de besta, não. Ele não ia fazer a gente de idiota, não. Dizer que tem como e não ter. Que negócio é esse? É porque a gente se acomoda. A gente se acomoda na nossa carne. Na nossa carnalidade e usa isso como desculpa. Ah, não tem não como chegar no nível de Jesus. Daqui a pouco tá igual o mundo, dizendo, eita, era porque era Jesus. O mundo não diz isso? Mas tem crente também fazendo isso. Ah, não, é porque é Jesus. Sim, ele disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E as fará ainda maiores. Porque eu vou para o Pai. Agora é com vocês aí. E nisso o mundo vai conhecer que nós somos discípulos dele, quando nos amarmos uns aos outros e não ficar. Eita, olha, fulano prega melhor do que Beltrão. Olha, aquela igreja ali tá assim de gente. Eita, aquela ali não tem ninguém. O mundo vai reconhecer Cristo em nós quando nos vê como igreja, como irmãos, amando uns aos outros. Que negócio é esse? De estar disputa de igreja contra igreja. Não é uma disputa. Não existe disputa no reino de Deus. Não existe. Não é competição. Tire isso da sua cabeça. Cada um tem um papel. Cada um tem papel. É que nem Deus, Jesus e o Espírito Santo. Deus é o líder. Jesus é a palavra. O Espírito Santo é o poder. Tem competição entre eles? Então por que vai ter competição entre igrejas? Não. Não é para existir isso. É para nós nos amarmos. Eu ver naquela igreja ali, eita, meu irmão está precisando dessa palavra, eu vou lá amar ele, ajudar ele. Ser apaixonado por ele. Temos que ser perfeito em unidade, experimentando toda a vontade de Deus. Comece a olhar para aquilo que te impede de crescer como um só ao lado do seu irmão, com olhos apaixonados. Você já se apaixonou? No tempo de namoro? Pelo menos. Ei, no tempo de namoro, quando você está apaixonado, você vai chegar nessa vaga. Você está apaixonado. Você não vê os defeitos da pessoa. Você não vê. Você só vê as qualidades. Você bota a qualidade numa lente de aumento assim bem grande. E os defeitos você diminui. Não, mas dá para passar. Não é? Então a gente sabe qual é o padrão que a gente tem que olhar para os nossos irmãos. É com um olhar apaixonado. Olhar para o irmão e botar a qualidade dele numa lente de aumento bem grande. E os defeitos diminuir. Esse é o padrão para viver em unidade. Com olhar de amor, com olhar de paixão pelo irmão. Porque se não tiver esse olhar, vai brotar em nós uma raiz de desunião. Onde a gente vai só aumentar os defeitos do irmão e não vai ter qualidades nele. Isso não só é usado entre um relacionamento de marido e mulher, não. Isso é princípio para todo e qualquer relacionamento. Amém? Treina a tua mente. Treina a tua mente a olhar o que aquela pessoa tem de melhor. Eu estava lendo um livro em que um determinado pregador chegou num velório. Aí todo mundo que chegava dizia, eita, já foi tarde. Eita, cabra safado, me devia não sei quanto. E todo mundo que chegava naquele velório só tinha algo muito ruim a dizer daquele defunto. Aí esse pastor chegou e foi tentado também a expressar, falar mal do defeito dele. Mas ele controlou a mente dele, ele treinou a mente dele, a ponto dele procurar alguma coisa boa naquele homem. E ele achou. Ele olhou para ele, todo mundo esperando qual ia ser a crítica dele. Mas, rapaz, ele tinha olhos tão bonitos. Aí nisso todo mundo teve que concordar.
Amém? Aleluia! Nós temos um poder de influência muito grande. Já meditou que quando uma pessoa chega perto de alguém criticando o outro, se a gente não treinar a nossa mente, a gente vai criticar. Mas também se a gente puxar para o elogio, aquela pessoa se liga e concorda com você. É mesmo, ele é assim mesmo. Eu não estava vendo esse lado não que tu está dizendo. A gente precisa se treinar a cada dia a ver o bom das pessoas. A minha oração, Senhor, me ajude a enxergar fulano como você enxerga, porque eu só estou enxergando os defeitos, Jesus. Me ajude a enxergar ele como você enxerga. E sabe o que o Senhor mostra? Como ele enxerga as pessoas? Amém. Eu vi o testemunho de um casal, Rodolfo Abrantes. Ele achava a esposa dele muito infantil, muito mimada, e ele tinha muita raiva daquilo. E ele orou com raiva, pedindo ao Senhor para o Senhor mudar ela. Aí ele teve um sonho, onde nesse sonho Jesus estava com a esposa dele nos braços, vestidinha igual a bonequinha, com 2 chicozinhos assim na cabeça, e ria a menina feliz nos braços de Jesus. O que foi que Jesus mostrou para ele? Olhe, você veja ela como eu vejo. Ela é minha menininha amada, e eu amo muito ela. E quando ele teve esse sonho, a partir daquele dia, ele enxergou a esposa dele com outros olhos. Então, dentro da igreja, nós precisamos ter essa lente de enxergar com outros olhos os defeitos dos nossos irmãos, dos nossos líderes. Porque se a gente quiser procurar defeito, a gente vai achar. Porque nós somos imperfeitos, estamos buscando a perfeição. Então, tem áreas na minha, na sua vida, que ainda não foram mudadas pela palavra. Amém? Então, que a gente possa ter esse filtro, ser mais misericordioso pelas pessoas, ser mais apaixonado pelas pessoas, dar valor ao congregar, sabe? O dia tem 24 horas, meu irmão. 2 horas de culto você não pode oferecer com excelência ao Senhor. O que é oferecer um culto excelente? Primeiro, se o culto começa de 10 horas, chega de 10 horas. Ah, não, eu vou chegar às 10h30 porque já tem passado louvor. Eu não gosto de louvor. Você vai oferecer ao Senhor um culto manco. Quem determina como o culto tem que ser é Deus, não é você nem eu. Por que muitos desigrejados não querem igreja? Porque está que nem gourmet, palavra gourmet. Ah, não, sobre dízimo eu não quero não. Ah, não, sobre oferta eu também não quero ouvir não. Ah, disso aqui eu não gosto não, submissão. É culto gourmet, palavra gourmet. Eu busco ali na internet só o que eu quero. Mas o que Deus sabe que você precisa? Amém? Ali no culto não é você que vai escolher a palavra, é Deus que vai ministrar o que você precisa ouvir. Esse é o perigo de não congregar, esse é o perigo de não estarmos reunidos como irmão. Porque a gente nunca vai procurar uma pregação que nos corrija. A gente sempre vai querer o que? É vitória, é vitória, é vitória. Ei, mas e o meu lado que precisa ser corrigido? E o meu lado que precisa ser aperfeiçoado, ser melhorado? Realmente, só os humildes é que... Eita, rapaz, eu preciso mudar nessa área. Como é que eu faço para ser mais amável? Vou buscar lá alguma coisa na Bíblia, o que é que fala sobre amabilidade. Eu vou procurar crescer nessa área. Só os humildes é que reconhecem. Rapaz, a Bíblia diz que eu tenho que ser amável, mas eu não sou amável, eu sou grosso ainda. Então procura na Bíblia onde é que tem dizendo para você ser amável, a Bíblia ensina. Tem tantos meios de ensinar. Amém? Aleluia. É provável sim que chegue um tempo que a perseguição aumente. Não sei se depois que a igreja for arrebatada ou não. Mas e se chegar? A gente vai estar preparado, a gente vai estar educado para viver a palavra quando nós tivermos acesso? Porque a igreja é como uma escola. A escola não prepara você para a vida? Não é assim?
Você precisa estar o tempo todo na escola? Não, você aprende na escola para lá fora você colocar em prática. Eita, na escola eu aprendi como é que se soma, olha. R$2 de pão, R$2 de salsicha, R$3 de carne. Não é assim? A gente lá fora vai utilizar o que a gente aprendeu na escola. A mesma coisa é na igreja. A gente lá fora vai utilizar o que a gente aprendeu. Se eu for olhar para a igreja com essa visão de escola, mas também é hospital. Você chega doente, você chega arrebentado e só sai recuperado. Para quê? Para testemunhar lá fora. Para dizer, oh, eu era pobre, mas pela palavra eu fui ensinado. Ouvindo a palavra, sendo instruído pelos 5 dons. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então que a nossa visão sobre congregar, ela possa mudar. A nossa visão sobre congregar, ela possa mudar. Aleluia. Era um tempo de tanta indiferença na igreja. Sim ou não? É comunhão. Comunhão. Se você tem comunhão com uma pessoa, você vai saber do que ela necessita. Se você tem comunhão, você vai saber que o aluguel daquela irmã está atrasado. E ela não tem como pagar aquele aluguel. Porque ela tem comunhão com os irmãos, ela tem liberdade. Ela sabe que ela não vai ser julgada. Porque a igreja também é família. Nós também precisamos olhar para a igreja com um olhar de família. Família. Pode até ter pontos que discordam, mas no final de tudo está todo mundo unido ali, junto pelo mesmo propósito. A igreja precisa ser vista com esse olhar. Tem um irmão que não está indo para a igreja, idosos. É comum você ver idosos dentro da igreja? É? Sim ou não? Não, sabe por quê? Porque o idosinho ele tem outra necessidade. O idosinho ele não consegue andar, não consegue se locomover tão bem como eu e você. Muitas vezes a igreja não tem acessibilidade para um idosinho. O idosinho muitas vezes fica constrangido porque precisa ir no banheiro várias vezes. O idosinho muitas vezes fica agoniado porque o som é muito alto e aquilo agride o ouvido dele. Nós estamos preparados para os idosinhos na igreja? Tem idosinho que não tem carro, não tem como se locomover. Tem idosinho que precisa que eu e você vá para lá e se reúna lá para fazer um culto lá na casinha dele. Nesse caso, sim, é necessário a igreja ir até ele. Porque aquele idosinho não pode ir para a igreja, nem a igreja tem estrutura para receber ele. Amém? Muitos idosos em situação de viuvez. Órfãos, sim, porque eles não têm mais pai nem mãe, né? Qual o nosso olhar para os idosos? Não, porque a minha igreja tem que ser de jovem, aqui eu só quero jovem. Ei, isso é acepção de pessoas, isso está fora da palavra. A igreja não é minha nem sua, a igreja é do Senhor. E ele diz que o evangelho precisa ser pregado a todos os povos. A criança até um idoso. A um jovem, sim, com certeza, mas até uma pessoa mais madura. Todos precisam ter acesso à palavra. Eu não posso fazer acepção de pessoas. Ah, não, eu só gosto de pregar para rico. Ah, não, eu só gosto de pregar para pobre. Ah, não, porque a visão da minha igreja é de só pregar para rico. Ei, não. O Senhor pode sim te dar uma revelação maior em uma determinada área, mas não para descartar as outras. Amém? Aleluia. Qual o nosso olhar para quando chega uma pessoa doente, arrebentada? Se chegar aqui uma pessoa aleijada, nós vamos orar por ela, ela vai ser curada, você vai dar aleluia, glória a Deus. Mas e se chegar aqui um casal de lésbica? Um casal de homossexual, você vai dar o mesmo aleluia e glória a Deus quando ela levantar as mãos recebendo a palavra? Hein?
Você vai olhar com esse mesmo olhar de que aquela pessoa precisa de socorro quando entrar um travesti na igreja, com um short aqui, com a barriga de fora, os peitão pulando, toda maquiada, trabalhada, toda montada. Você vai se alegrar quando uma pessoa como essa chegar na igreja? Meu irmão, eu já conversei com travestis que ele dizia: eu tenho tanta vontade de ir na igreja, Mas eu já tentei ir para a igreja, mas quando eu entro, as pessoas ficam me olhando de cima até embaixo, eu fico tão constrangido. Ele já fica com um pensamento na cabeça. O Satanás já fica oprimindo. Aí, aqui não é ambiente para tu não, tu sujo, cheio de pecado, tá fazendo o que aqui? Ao invés dos irmãos ajudar, ao invés de nós acolhermos aquela pessoa com amor, a gente vai ajudar o cão a malhar ele. A gente precisa muito crescer como igreja. A igreja não está preparada para receber as pessoas. Sabe que se um médico ele negar socorro para um paciente que chegar no pronto-socorro, aquele hospital pode ser processado por omissão de socorro? Sim ou não? E lá em Deus, será que nós como igreja estamos sendo processados por omissão de socorro? Por estar escolhendo a quem vai socorrer? Ah, não vou socorrer o povo de rua não, porque não tem retorno para a igreja. Cuidado no processo por omissão de socorro. Não tema aquele que pode matar o corpo, mas tenha temor pelo Senhor. Tenha temor pelo Senhor, pelas direções que Ele colocou no seu coração. Ei, é o Senhor quem manda. E nós como servos precisamos prontamente obedecer. Por que tem tanta gente, tanto cristão, tanto pastor, que você enxerga e vê cauterizado já, com a mente cauterizada? Por quê? Não quis dar ouvido ao comando do Senhor, a ponto dele se tornar cauterizado. Amém. Então que a gente não venha se tornar cauterizado no amor, que a gente não venha ser cauterizado a viver em unidade. Amém. O ouro, ele passa pelo fogo. Ele passa por um processo de refinamento, de ser purificado para ficar melhor. Então aceite a purificação do Senhor. Aceite a purificação nas suas intenções. Por que é que você tem feito isso? O que você está fazendo hoje? É para mostrar para as pessoas: olha o que eu estou fazendo. Você não acreditou em mim, mas olha o que eu estou fazendo. Ei, filtra as tuas intenções. Porque você pode estar fazendo a coisa certa, mas com a intenção errada. E se você estiver fazendo a coisa certa com a intenção errada, você vai receber madeira, feno e palha. Que quando passar pelo quê? Amém? Eu vou finalizar com um versículo para a sua meditação. Esse é o desejo do meu coração, de Flávio. O maior, a maior estratégia que Deus colocou no nosso coração. Nosso maior chamado é sobre amor. Se você for olhar, o slogan é: o amor nunca falha. O amor nunca falha. Então, quando você vê a gente no final do culto se reunir para ter aquela merenda, é com o propósito de termos comunhão, de termos unidade uns com os outros, de ouvir um ao outro, de conhecer um ao outro, sabe? Imagina o testemunho, eu fiquei tão triste com o testemunho daquela irmã, que a família não conhecia nem o gosto dela. Por quê? Isso é o quê? Falta de unidade dentro de uma família. Então não pode haver isso dentro da gente, dentro da nossa família.
Flávio precisa saber quais os meus gostos. Eu preciso saber dos gostos de Flávio. Eu sei que ele não gosta de tompeiro forte. Eu sei. Amém. Aleluia. A gente precisa conhecer uns aos outros. Isso é unidade, isso é comunhão. Amém? Então que a gente se esforce para conhecer um ao outro. No tempo de namoro, não passa 2 horas no telefone e o tempo parece que não se acaba. Por quê? Essas 2, 3 horas no telefone, que ainda é pouco, vai trazer o quê para os dois? Conhecimento. Ali as pessoas estão se conhecendo. E por que quando passa a fase do namoro isso acaba? Ei, o ser humano, ele é uma obra em construção. A cada dia é acrescentado coisas na vida daquela pessoa. Todo dia aquela pessoa descobre algo novo. E eu preciso estar ali junto, estar ali perto para entender a fase, para entender os gostos. Tinha coisa que eu gostava há 10 anos atrás que hoje eu não gosto mais. Eu amava saltar agulha, quanto mais de 12 centímetros para cima. Hoje eu não gosto mais. Não faz mais parte de mim. Eu só usava brinco que batesse aqui na minha titela. Maria, hoje não me dê não. Porque isso não faz parte de mim. Eu não gosto mais disso. Quem não estiver junto comigo, que conviveu comigo há 10, 20 anos atrás, se me encontrar hoje, vai perceber que eu não sou mais a mesma. Que eu não tenho mais os mesmos gostos. Amém? Então a gente está dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro de uma igreja, a gente precisa acompanhar o processo dos irmãos. A gente precisa continuar com esse vínculo forte, porque é isso que promove o avivamento. Amém? Uma igreja avivada é uma igreja que anda em amor. As pessoas querem tanto um avivamento. Ande em amor. Ande em amor, que o avivamento se manifesta, se mostra dentro de você. Não tem como pessoas estarem reunidas em um lugar com um único propósito, com amor, fervorosas, em ajudar, em amar umas às outras e não ter avivamento ali. Não tem como. O segredo do avivamento é o amor, é a unidade, gente. Quanto mais amor, quanto mais unidade, mais avivada é uma igreja. Você já viu uma família que a casa parece mais um hotel de hóspede, vem, come, sai, vai-se embora, toma banho, sai, vai-se embora, que não tem unidade ali dentro? Aquele não é um lar, é como se fosse um hotel, uma pousada ali. Então a gente não pode deixar que isso aconteça nas nossas vidas, no nosso lar, no nosso ambiente. Se você entendeu unidade, faça de tudo para ter unidade dentro de casa. Ore ao Senhor, peça estratégias ao Senhor que Ele vai te dar. Sabe? Não perde a tua vida ali, momentos que você podia estar desfrutando da sua família, ali distraído em rede social, internet. Porque vai estar sendo roubada a unidade que você poderia estar desfrutando daquela pessoa, conhecendo ela. Cada ser humano é um mundo fantástico. E está sendo roubado de nós através das distrações. Eu não sei se você já conversou com alguém. Eu fico péssima com isso. Eu gosto de conversar olhando no olho. Você já conversou com uma pessoa que você está conversando com ela e ela está... sim, fala aí. Ou então pior, você falando com ela, você não terminou de falar, ela vira as costas e vai-se embora. E deixa você no vácuo. Isso é o que? Isso é indiferença, isso é falta de respeito. Se eu tivesse agora uma audiência com Jesus aqui na minha frente, eu tenho certeza que Ele ia olhar no meu olho. Que nada ia distrair Ele, que não ia ter coisa mais importante do que eu ali na frente dEle, porque Ele é apaixonado por mim. Então naquele momento, tudo que importa é eu para Jesus. Amém? Então eu tenho certeza que Jesus ia olhar no meu olho bem penetrante. Muitas vezes, o que as pessoas precisam é só um olhar. Um olhar. Eu entendo você. Por que Satanás... Não sei se você já viu pessoas endemoniadas. Elas não conseguem olhar no olho. Ou elas baixam a cabeça, o olhar fica vidrado. Porque é possível perceber o amor no olhar.
Isto está sendo roubado de nós. O olhar no olho está sendo roubado. Não tem um ditado que diz assim: o olho é a janela da alma, o olhar é a janela da alma. Porque pelo olhar a gente percebe se aquela pessoa está triste, se aquela pessoa está feliz, se ela está bem, se ela não está. Só pelo olhar a gente sabe. Se a gente tiver comunhão, se a gente for sensível. Mas precisa olhar no olho. Não pela tela de um computador. É olhar no olho. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Oh Pai. Isaías 41, versículo 6 diz: cada um ajuda ao outro e diz a seu irmão: seja forte. Cada um ajuda ao outro e diz ao seu irmão: seja forte. Obrigada, Senhor, por essa palavra, Pai. Obrigada, Senhor, porque você está nos ensinando a importância da unidade, a importância de sermos suporte uns aos outros, de entendermos uns aos outros, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos perdão pelos momentos de indiferença para com você, para com a palavra, para com o nosso irmão, Deus. Porque nós sabemos, Pai, que toda a Bíblia, todo o Evangelho se resume em amar a Deus e amar o próximo. E uma das maneiras de nós te amarmos, Senhor, é nós sermos excelentes no nosso culto, é sermos excelentes quando estivermos reunidos para receber a palavra, é ter reverência por aquilo que nós estamos ouvindo, Pai. Nos perdoa, Senhor, do tempo que nós perdemos. Nos perdoa, Senhor, do tempo que nós dizemos indiferente à palavra. Nos perdoa do tempo em que nós somos distraídos, Pai, por tantas coisas e desconsideramos o principal, Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Pai. E pedimos, Senhor, Espírito Santo, a tua ajuda, nos ajude a ajudar uns aos outros. Nos ajude, Espírito Santo, a estarmos integralmente ali no culto, no momento de culto. Que nada nos distraia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda distração que tem se levantado para roubar-nos caia por terra, em nome de Jesus. Nos ajude, Espírito Santo, a trazer a nossa mente cativa à obediência de Cristo, a dominar nossos impulsos carnais, a sermos guiados pelo homem interior, pelo nosso espírito, e não pelas nossas sensações, e não pelas nossas necessidades. Nós te rendemos graças, Senhor, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém. Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.